Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. O sol da tarde escorria pelas janelas do novo apartamento de Helena e Rogério, banhando o espaço recém-decorado em uma luz dourada que acentuava os móveis modernos, e as paredes suavemente pintadas em tons neutros. Cada detalhe daquele lugar parecia cuidadosamente planejado, refletindo o que, até então, parecia ser um futuro promissor para o casal. Helena, uma mulher na casa dos 30, observava com um sorriso leve o reflexo dos raios solares dançando sobre o chão de madeira polida, enquanto arrumava os últimos detalhes das cortinas que acabará de instalar. O apartamento era fruto de anos de trabalho duro e sacrifícios, um símbolo do sucesso que ambos haviam alcançado juntos. Rogério, alto e com uma postura confiante, entrou na sala com passos firmes, carregando uma taça de vinho em cada mão. Ele se aproximou de Helena, oferecendo-lhe uma taça com um sorriso que, para qualquer observador, pareceria caloroso e amoroso. No entanto, por trás daquele gesto aparentemente inocente, havia uma mente calculista, planejando cada movimento com precisão. Rogério se orgulhava de sua habilidade em manipular as situações a seu favor, e esta não seria diferente. Para nós, disse ele, estendendo a taça em direção a Helena. E para um novo capítulo de nossas vidas. Helena, alheia às intenções sombrias de seu marido, ergueu a taça, brindando com ele. Sentiu uma onda de gratidão e confiança em seu coração, acreditando que tinha ao seu lado um parceiro fiel, alguém com quem podia contar em qualquer circunstância. Eles beberam em silêncio, compartilhando um momento que, para Helena, simbolizava o fortalecimento de seu relacionamento. Eu estava pensando, Rogério começou, quebrando o silêncio enquanto se acomodava no sofá ao lado de Helena. Agora que estamos começando essa nova fase, deveríamos considerar colocar o apartamento no meu nome. Seria mais seguro, financeiramente falando. Eu poderia lidar com todos os trâmites legais, e você não teria que se preocupar com nada. Helena olhou para Rogério, surpresa pela sugestão. No seu nome? Por quê? Não seria melhor mantermos as coisas como estão, no nome de ambos? Rogério sorriu, mas havia algo de calculado naquele sorriso. Ele passou o braço pelos ombros dela, acariciando suavemente seu braço, como se quisesse acalmar qualquer dúvida que pudesse surgir. Amor, é apenas uma medida de segurança. Com o apartamento no meu nome, evitamos complicações jurídicas no futuro. Pense nisso como uma proteção para nós dois, e honestamente, você confia em mim, não confia? Helena hesitou por um momento, mas a suavidade do toque de Rogério e a confiança que ele transmitia começaram a derreter suas reservas. Ela confiava nele, ou ao menos acreditava que sim. Afinal, eles haviam construído uma vida juntos, superado desafios e alcançado o que muitos considerariam um sucesso. Por que duvidar agora? Se você acha que é o melhor para nós, ela finalmente respondeu, sorrindo de volta para ele. Eu confio em você. Nos dias seguintes, Rogério tratou de todos os detalhes burocráticos com uma eficiência impressionante. Documentos foram redigidos, assinaturas foram feitas, e em pouco tempo o apartamento estava oficialmente no nome de Rogério. Helena mal notou o quanto a situação a favorecia, ocupada com os preparativos finais da mudança e se ajustando à nova rotina no apartamento. Porém, havia pequenas fissuras no comportamento de Rogério que, se Helena tivesse estado mais atenta, talvez tivessem levantado alguma suspeita. Ele começou a sair mais frequentemente, sempre com desculpas relacionadas a trabalho ou à necessidade de resolver assuntos urgentes. O sorriso dele, que antes parecia genuíno e caloroso, começava a ter uma qualidade que Helena não conseguia definir, algo frio e distante, como se seus pensamentos estivessem longe, ocupados com algo que ele não compartilhava com ela. Naquela noite, Helena não percebeu que ao transferir o apartamento para Rogério, havia dado o primeiro passo em direção a um abismo do qual não poderia escapar facilmente. Estava envolta na ilusão de segurança, sem saber que, para Rogério, ela já havia cumprido seu papel, e aos poucos, o que ela acreditava ser uma nova fase de amor e parceria, estava se transformando em uma armadilha cuidadosamente orquestrada. Certo dia, Rogério convidou Helena para sair, dizendo que era uma surpresa. A noite estava especialmente silenciosa,
com apenas o ronco do motor do carro rompendo o silêncio pesado que se instalara entre Helena e Rogério. A estrada sinuosa se estendia diante deles, ladeada por árvores altas e sombrias que pareciam se aproximar a cada curva. O clima era incomum, com um céu encoberto que bloqueava as estrelas, deixando tudo imerso em uma escuridão opressiva. Helena, sentada no banco do passageiro, tentou puxar conversa, mas Rogério parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. Seus olhos fixos na estrada à frente, as mãos firmemente agarradas ao volante, como se algo dentro dele estivesse prestes a explodir. "Estamos chegando, amor?" perguntou Helena, tentando manter a leveza na voz, mas o desconforto era evidente. A mudança súbita para uma viagem sem destino, uma celebração surpresa que ele havia insistido, parecia, agora, uma decisão impensada. Rogério apenas balançou a cabeça afirmativamente, sem desviar o olhar da estrada. Aos poucos, as luzes das pequenas cidades que haviam deixado para trás se extinguiram, e a estrada tornou-se um corredor escuro, sem vida. O coração de Helena começou a bater mais rápido. Ela não conseguia afastar a sensação de que algo estava muito errado. O que deveria ser um momento de felicidade e celebração, estava envolto em uma tensão que ela não conseguia entender. Por que Rogério estava tão calado, tão distante? Ela decidiu tentar novamente. "Você está bem, Rogério?" "Parece preocupado, podemos voltar, se você quiser", sugeriu, tentando encontrar algum sinal de resposta em sua expressão. Rogério permaneceu em silêncio por mais alguns segundos, até que, finalmente, quebrou o gelo com uma voz baixa e fria, como se cada palavra estivesse sendo cuidadosamente calculada. "Helena, há algo que eu preciso te dizer, mas talvez você já saiba disso", disse ele, com um tom enigmático, que fez o estômago de Helena revirar. Ela virou-se para ele, seu rosto começando a mostrar sinais de medo. "O que está acontecendo, Rogério?", perguntou, sua voz tremendo. Rogério não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele deu uma olhada rápida no retrovisor, como se estivesse checando algo atrás deles, antes de dar um leve sorriso, mas era um sorriso sem calor, sem alma. "Sabe, Helena, eu sempre pensei que a vida fosse um jogo, e eu sou muito bom em jogos", ele murmurou, finalmente tirando o olhar da estrada e fixando seus olhos frios nela. "E você era uma peça importante, mas, infelizmente, chegou o momento de seguir em frente." Helena não entendeu de imediato o que ele queria dizer, mas seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar. Ela sentiu o arrepio frio percorrer sua espinha e o medo tomar conta de seu peito. "Do que você está falando?" "Rogério, pare o carro, por favor", ela implorou, agora tomada por um pânico crescente. Rogério ignorou o pedido. De repente, ele girou o volante violentamente, levando o carro para fora da estrada e parando bruscamente em um trecho de cascalho, no meio do nada. A súbita parada fez o coração de Helena disparar, e ela imediatamente tentou abrir a porta, mas as mãos de Rogério foram mais rápidas. Ele a segurou com força, seus dedos cravados em seu braço. "Você realmente achou que essa transferência era só uma formalidade?", ele sussurrou, seu rosto agora muito próximo ao dela, seus olhos frios como gelo. Ela lutou para se soltar, sua mente girando em um turbilhão de confusão e terror. "O que você fez, Rogério? O que está fazendo?", ela gritou, sua voz abafada pelo medo. Mas Rogério não respondeu. Em vez disso, ele a puxou para fora do carro com uma força inesperada, jogando-a no chão com uma brutalidade que ela nunca teria imaginado vinda do homem que jurou amá-la. Helena caiu de joelhos no cascalho, o impacto rasgando sua pele e fazendo o sangue começar a escorrer. Ela olhou para cima, os olhos arregalados de terror e incompreensão, enquanto Rogério se afastava lentamente, caminhando de volta para o carro. "Obrigada por transferir o apartamento para mim, Helena. Agora você é inútil. Eu não preciso mais de você", ele disse friamente, sem sequer olhar para trás. Com essas palavras, Rogério entrou no carro e ligou o motor, deixando Helena ajoelhada na beira da estrada, ferida e assustada. A última coisa que ela viu foi o brilho das luzes traseiras do carro desaparecendo na escuridão, enquanto o som do motor se distanciava, deixando-a sozinha na vastidão da noite.
Helena ficou imóvel por um momento, chocada demais para processar o que acabará de acontecer. Quando finalmente recuperou a consciência, a dor em seu corpo começou a se manifestar, mas a dor emocional era ainda maior. Ela foi traída, abandonada, descartada como um objeto sem valor por aquele em quem mais confiava. Sozinha naquela estrada deserta, sob o céu sem estrelas, Helena percebeu que sua vida, como a conhecia, havia terminado ali. Mas, em algum lugar profundo dentro dela, algo começou a despertar, uma centelha de sobrevivência, uma determinação feroz de que, de alguma forma, ela encontraria um caminho de volta. E Rogério pagaria por cada segundo de seu sofrimento. Porém, devido a tantas emoções, ela adormeceu. Helena acordou com o corpo dolorido e a mente confusa. A escuridão ao redor era quase total, apenas interrompida pelo brilho fraco das estrelas no céu e o farfalhar das folhas ao vento. Por um momento, ela não soube onde estava ou o que havia acontecido, mas a lembrança veio como um golpe. Rogério, o homem que ela amava e em quem confiava cegamente, a tinha traído de forma inimaginável. O choque a paralisou por um instante, mas logo o medo tomou conta. Ela estava sozinha, no meio de uma estrada deserta, sem ninguém por perto para ajudá-la. Com esforço, Helena conseguiu se levantar, sentindo cada parte do corpo protestar. Sua cabeça latejava, e havia uma dor aguda no tornozelo, provavelmente torcido na queda. Apesar disso, ela sabia que precisava se mover. O desespero começava a se insinuar, mas ela o afastou com determinação. Chorando, não chegaria a lugar nenhum. Precisava pensar e agir, ou estaria condenada. A estrada parecia infinita, uma faixa de asfalto que se estendia entre as sombras das árvores que se fechavam sobre ela, como se quisesse engolir a pouca luz que restava. Sem outra opção, Helena começou a caminhar, mancando. Cada passo era uma tortura, mas ela não se permitiu parar. O frio da noite se intensificava, cortando sua pele exposta, enquanto o silêncio ao redor parecia amplificar o som dos seus próprios passos. Após o que pareceu uma eternidade, Helena avistou uma luz distante. Um vislumbre de esperança a fez acelerar o passo, ignorando a dor. Conforme se aproximava, a luz revelou ser uma pequena casa, velha e mal conservada, mas naquele momento parecia um oásis. Ao chegar à porta, Helena bateu freneticamente, a madeira rangendo sob seus punhos desesperados. A porta se abriu com um estalido, revelando um homem de meia idade, com o rosto cansado e olhos curiosos. Ele a olhou com desconfiança inicial, mas logo sua expressão mudou ao ver o estado dela. "O que aconteceu?", perguntou com uma voz grave, mas com um toque de preocupação. Helena, sem forças para explicar, apenas murmurou: "Preciso de ajuda." Antes de desmaiar. Quando recobrou a consciência, Helena estava em uma cama simples, coberta por um cobertor fino, mas aquecida. O homem que a acolhera estava sentado ao seu lado, observando-a com olhos atentos. Ele se apresentou como Antônio, um morador solitário daquela área isolada. Ao ouvir a história dela, contada entrecortada por lágrimas e tremores, ele balançou a cabeça, incrédulo e com raiva do que Rogério havia feito. Antônio, apesar de ser um estranho, mostrou-se gentil e compassivo. Ele cuidou dos ferimentos de Helena o melhor que pôde, limpando os arranhões e enfaixando seu tornozelo. Ele a alimentou com uma sopa quente e a deixou descansar, mas o sono de Helena foi inquieto, assombrado pelas imagens do que havia acontecido. Nos dias que se seguiram, enquanto seu corpo começava a se curar, Helena usou o tempo para refletir. A dor da traição era profunda, mas algo mais forte começou a crescer dentro dela, uma raiva fria e determinada. Ela não seria uma vítima indefesa, abandonada à própria sorte. Rogério tinha destruído sua confiança e roubado tudo o que ela havia construído, mas não tiraria sua vontade de lutar. Com a ajuda de Antônio, Helena conseguiu entrar em contato com um amigo de confiança, alguém que poderia ajudá-la a se levantar novamente sem fazer perguntas. Ela foi levada ao hospital em segredo, sem notificar as autoridades ou familiares, pois sabia que qualquer passo em falso poderia alertar Rogério de que ela estava viva e determinada a se vingar. No hospital, Helena passou por uma recuperação mais cuidadosa. A equipe médica ficou impressionada com sua resistência e força de vontade,
apesar de não conhecerem sua história. Durante as longas horas de repouso, Helena começou a planejar sua vingança. Ela tinha as habilidades e o conhecimento necessários para destruir Rogério, mas precisava ser meticulosa. Ele era astuto e poderoso, mas Helena sabia que, com paciência e estratégia, poderia destruí-lo. Ela decidiu que a primeira coisa a fazer seria criar uma nova identidade. Como designer gráfica, tinha as habilidades necessárias para falsificar documentos e assumir uma nova vida. Com essa nova identidade, poderia se mover nas sombras, coletar informações e preparar o terreno sem levantar suspeitas. Rogério não faria ideia de que o seu maior erro foi não ter terminado o que começou naquela estrada deserta. O renascimento de Helena começou ali, nas sombras da traição, forjado no fogo da vingança. Ela não seria mais a mulher assustada e dependente que Rogério conhecia. Agora, ela era uma força silenciosa, determinada a fazer justiça por conta própria, custasse o que custasse. E enquanto o mundo de Rogério começava a desmoronar, ele nem sequer imaginava que a tempestade que estava prestes a engoli-lo, tinha sido desencadeada pela mulher que ele acreditava estar morta e enterrada no passado. Seu primeiro passo foi se reinventar. Ela cortou os cabelos longos e ondulados, pintando-os de um tom escuro, quase negro, que contrastava com a suavidade do passado que ela havia deixado para trás. Mudou o estilo de suas roupas, adotando peças discretas que lhe permitiam passar despercebida. Usando suas habilidades como designer gráfica, Helena forjou uma nova identidade, criando um nome e uma história fictícia que lhe dariam a liberdade para agir sem ser reconhecida. Nos dias que se seguiram, Helena mergulhou em uma investigação incansável. Usando um laptop velho e várias redes de Wi-Fi públicas, ela começou a buscar informações sobre o passado de Rogério. O que descobriu foi perturbador, e ao mesmo tempo, motivador. Rogério era muito mais do que um simples traidor. Ele era um mestre das fraudes, envolvido em uma teia de mentiras e esquemas que se estendiam por anos. Havia vítimas que perderam suas economias, seus lares, e até mesmo suas famílias, tudo por causa das manipulações habilidosas de Rogério. Ele se apresentava como um homem afável e confiável, mas por trás dessa máscara, era um predador financeiro que deixava destruição por onde passava. Helena percebeu que precisava de mais do que provas circunstanciais para destruí-lo. Precisava de algo irrefutável, algo que o expusesse completamente. E foi então que ela encontrou uma pista crucial, um e-mail criptografado que ele havia enviado a um cúmplice, detalhando o próximo golpe que estava prestes a dar. Ela sabia que decifrar aquela mensagem seria difícil, mas não impossível. Determinada, Helena começou a aprender sobre criptografia, decodificando o e-mail lentamente, pedaço por pedaço, até que toda a mensagem estivesse clara diante de seus olhos. A mensagem detalhava um esquema audacioso envolvendo a venda fraudulenta de um imóvel de luxo, que na verdade pertencia a uma mulher idosa e solitária que confiava cegamente em Rogério. O plano era transferir a propriedade para o nome de um laranja, vender o imóvel e dividir os lucros entre Rogério e seu cúmplice, deixando a verdadeira proprietária sem nada. Aquilo foi a gota d'água para Helena. Ela sabia que precisava agir rápido, tanto para salvar aquela mulher, quanto para garantir que Rogério pagasse por todos os seus crimes. Com o plano em mente, Helena usou as provas que tinha para criar um dossiê digital. Ela compilou e organizou tudo de forma meticulosa, desde as transações financeiras fraudulentas até as mensagens comprometedoras. Usando sua nova identidade, começou a divulgar essas informações em fóruns e redes sociais anônimas, garantindo que a notícia se espalhasse como fogo em palha seca. Ela também enviou uma cópia do dossiê para um jornalista investigativo de renome, sabendo que a imprensa poderia dar a visibilidade necessária para que a justiça fosse feita. Enquanto isso, Helena continuou a monitorar os movimentos de Rogério. Observou com satisfação quando ele começou a ser evitado por antigos aliados e clientes, à medida que as notícias sobre suas atividades criminosas se espalhavam. Ela sabia que isso era apenas o começo, o cerco estava se fechando. Porém, Helena não estava satisfeita. Rogério ainda não sabia quem estava por trás de sua queda, e ela queria que ele soubesse. Usando um número de telefone descartável, Helena enviou uma mensagem criptografada para Rogério, contendo apenas uma frase:
você pensou que poderia escapar do seu passado, mas ele agora é o seu futuro. Ela imaginava a expressão dele ao ler aquelas palavras, o medo e a confusão que certamente o dominariam. Agora, com Rogério encurralado e o tempo se esgotando, Helena começou a planejar o próximo e decisivo movimento. Ela sabia que precisava enfrentar Rogério cara a cara, para que ele visse, pela última vez, a mulher que ele havia traído e que agora estava determinada a destruí-lo. Helena preparou o terreno para o encontro final. Escolheu um local isolado, onde ninguém os interromperia. Usou seu novo nome para marcar um encontro com Rogério, fingindo ser uma interessada em um negócio lucrativo que ele não poderia recusar. E enquanto esperava, sua mente fervilhava com o que estava por vir. Ela estava prestes a enfrentar o homem que havia tentado destruir sua vida, mas agora, os papéis estavam invertidos. Ela seria a última coisa que Rogério veria antes de seu mundo desmoronar completamente. À medida que as semanas passavam, Helena intensificava seus ataques. Mais contratos foram cancelados, parcerias desfeitas, e o círculo de confiança em torno de Rogério se estreitava cada vez mais. Helena observava de longe, com uma satisfação amarga, enquanto o império de mentiras de Rogério começava a desmoronar. Ele estava perdendo tudo, seus negócios, sua reputação, e lentamente, sua sanidade. Mas isso não era suficiente. Helena sabia que Rogério ainda tinha uma chance de escapar, de reconstruir sua vida em outro lugar, de enganar outras pessoas. Ela precisava garantir que ele nunca mais teria a oportunidade de se reerguer. Foi então que ela decidiu criar a armadilha final. Helena enviou uma mensagem usando outra identidade falsa, se passando por um potencial parceiro de negócios com uma proposta irrecusável. Ela sabia que Rogério, desesperado para encontrar uma saída, morderia a isca. A proposta envolvia uma transação imobiliária internacional de alto risco, algo que Rogério não poderia recusar. Ela marcou um encontro em um local remoto, uma antiga fábrica abandonada na periferia da cidade, um lugar onde segredos poderiam ser trocados sem testemunhas. Na noite do encontro, Helena se preparou com cuidado. Ela vestiu-se com simplicidade, mas com um ar de autoridade. O local do encontro estava envolto em escuridão, a única luz proveniente de uma lâmpada fraca pendurada no centro do salão vazio. Helena chegou cedo, verificando cada detalhe, certificando-se de que tudo estava em ordem. Ela não estava nervosa, estava pronta. A vingança a moldara em algo novo, algo mais forte. Quando Rogério finalmente apareceu, ele parecia uma sombra do homem confiante que Helena conhecera. Seu rosto estava tenso, os olhos inquietos, movendo-se rapidamente pelo ambiente como se sentisse o perigo iminente, mas não conseguisse localizá-lo. Helena o observou por um momento, em silêncio, antes de finalmente se revelar. A expressão de Rogério ao vê-la foi de puro choque, seguido por um medo crescente quando ele percebeu que sua esposa, que acreditava ter destruído, estava ali, viva e perigosamente calculista. Helena? Rogério balbuciou, incrédulo. O que você está fazendo aqui? Achou que podia se livrar de mim tão facilmente? Helena respondeu, sua voz cortante como uma lâmina. Eu soube de tudo, Rogério. De cada mentira, de cada fraude. E agora, você vai pagar por tudo. Rogério deu um passo para trás, tentando se distanciar, mas Helena se moveu com a confiança de alguém que já venceu. Ela revelou o plano, descrevendo em detalhes como havia manipulado as evidências, como o levar até aquele ponto sem que ele percebesse. Cada palavra de Helena era uma sentença, cada revelação, um golpe final no orgulho de Rogério. Então, com um sorriso frio, Helena fez sinal para que ele olhasse para fora. Rogério, ainda em estado de choque, viu os carros da polícia se aproximando, as luzes azuis e vermelhas refletindo nas paredes descascadas da fábrica. Ele estava encurralado, sem saída. Você foi pego, Rogério. Não há mais como fugir, Helena disse, sua voz cheia de uma calma vingativa. Rogério tentou escapar, mas antes que pudesse dar mais um passo, os policiais invadiram o local, algemando-o sem resistência. Helena observou a cena, sentindo uma mistura de alívio e vazio. A vingança estava completa, mas ela sabia que o preço havia sido alto.
Mesmo assim, enquanto Rogério era levado para longe, Helena sentiu que, finalmente, tinha o controle de sua vida de volta. Ela se virou, caminhando para fora da fábrica enquanto a lua cheia ainda brilhava intensamente no céu. Seu coração estava pesado, mas sua determinação era inabalável. O jogo da vingança havia terminado, e agora, era hora de Helena começar uma nova vida, deixando o passado para trás. A luz do amanhecer filtrava-se timidamente, através das cortinas de linho branco do apartamento recém-alugado de Helena. O sol mal havia começado a subir, e a cidade ainda estava adormecida, como se respeitasse o silêncio interno de Helena. Ela se sentou na beirada da cama, observando as sombras dançantes na parede enquanto sua mente revisava o tumulto dos últimos meses. Cada momento, desde a traição brutal de Rogério até a minuciosa execução de sua vingança, parecia agora parte de um pesadelo distante. O novo apartamento de Helena estava longe das lembranças dolorosas do passado. Era pequeno, mas acolhedor, situado em um bairro tranquilo, com um pequeno jardim que ela já planejava cuidar. Ela havia escolhido este local com cuidado, buscando um refúgio do caos e da dor que a perseguiam. As paredes estavam ainda nuas, sem decoração, refletindo a nova página em sua vida que estava prestes a ser escrita. Helena se levantou e dirigiu-se à cozinha, preparando um café forte. A rotina simples de fazer café parecia um ritual de transição para uma nova fase, um símbolo de seu esforço para começar de novo. Enquanto aguardava o café coar, Helena olhou pela janela, observando as primeiras luzes da manhã iluminarem a cidade abaixo. O que antes parecia opressor, agora começava a parecer promissor. Lembrava-se com clareza do dia em que Rogério foi finalmente levado pelas autoridades. Ele havia sido arrastado para dentro da viatura, seu rosto uma mistura de desespero e fúria, enquanto Helena observava de longe, sentindo um frio distante e uma satisfação calma. A prisão de Rogério não trouxe de volta os anos perdidos, mas era um passo necessário para a restauração da sua própria paz interior. Com o café pronto, Helena sentou-se à mesa da cozinha, onde uma pilha de cartas e documentos estava organizada meticulosamente. Ela havia recebido uma carta do advogado do asilo, agradecendo-a pelo testemunho e pela coragem de expor Rogério. Embora ela não estivesse interessada no dinheiro, a carta era um lembrete do impacto de suas ações, um reconhecimento do quanto sua coragem havia transformado não só sua vida, mas a de muitos outros. Enquanto bebia o café, Helena refletiu sobre o peso de sua decisão de recomeçar. A vida em sua nova cidade era um desafio, mas também uma oportunidade de crescimento. Ela não estava apenas mudando de endereço, estava tentando transformar sua vida, reinventar-se de uma maneira que pudesse ter sido impossível, se permanecesse atrelada às memórias do passado. Mais tarde naquele dia, Helena decidiu explorar o bairro. A manhã estava fresca e a brisa suave acariciava seu rosto. Caminhou pelas ruas tranquilas, observando as casas e os pequenos comércios, sentindo-se uma estranha, mas ao mesmo tempo, uma parte desse novo cenário. Ela conversou com alguns vizinhos, estabelecendo as primeiras conexões e começando a se inserir na comunidade. Ao final do dia, Helena retornou ao apartamento, carregando algumas plantas e utensílios que havia comprado para o jardim. O espaço ainda era simples, mas ela sentia uma crescente sensação de pertencimento. Plantar as primeiras flores no pequeno jardim foi um gesto simbólico de renovação. Cada semente que ela colocava na terra parecia ser um ato de esperança e de novos começos. Quando a noite chegou, Helena preparou um jantar simples, mas delicioso. Enquanto comia, a paz que havia buscado parecia estar finalmente ao seu alcance. A sensação de controle sobre sua vida, de ter superado um período de trevas e traição, dava-lhe uma nova perspectiva. Ela havia encontrado um novo propósito, e mais importante, estava começando a se perdoar e a se aceitar. Sentada no sofá, Helena olhou para o jardim iluminado pelas luzes suaves do exterior e sorriu. Havia uma sensação de tranquilidade e realização que ela não conhecia há muito tempo. O futuro era agora uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas experiências e histórias. Helena estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse, armada com a força que havia descoberto em si mesma. O último pensamento de Helena antes de adormecer foi sobre a importância de seguir em frente, de nunca deixar que o passado ditasse seu futuro.
Ela havia encontrado um novo amanhecer, e estava finalmente pronta para viver uma vida onde a liberdade e a felicidade fossem suas verdadeiras companheiras. E assim, com um coração mais leve e uma determinação renovada, Helena adormeceu, sonhando com os novos começos que a aguardavam. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!